A história de Venda Nova é muito mais antiga do que Belo Horizonte. Ela começa lá no século XVIII, que é quando os tropeiros desciam da Bahia vindo para a região das Minas. Numa dessas rotas, eles passaram por um lugar que chama Rua Direita. Hoje a gente conhece ela como Padre Pedro Pinto. Na época tinha muita fazenda, muito sítio, e era comum que os tropeiros passassem a noite. E de dia eles comercializavam ali, faziam, né, as trocas ali das mercadorias e tal. E antes tinha uma vendinha antiga lá. Mas aí abriu um comércio, uma venda mesmo mais estruturada, tinha inclusive a possibilidade de hospedar algumas pessoas que estavam passando por ali, e o pessoal começou a chamar de quê? Tem uma venda nova ali. Vale lembrar que isso é antes de existir Belo Horizonte, né, gente? A hora que a comissão construtora começou a desapropriar as casinhas que tinham aqui, eles, de certa forma, indenizaram essas famílias, só que a indenização era muito pequena. Então, a opção que o pessoal tinha era pegar o dinheiro e pegar um outro lugar para comprar uma casinha, um lote e tal. E um desses lugares que era mais ou menos perto era Venda Nova. Até mais ou menos a década de 40, 50, Venda Nova ainda tinha poucas casas, ainda era tudo muito assim precário, era ainda uma área bem afastada, né? Venda Nova já pertenceu a Sabará, a Ribeirão das Neves, a Santa Luzia, que eram cidades mais antigas, sim. E aí só passou a pertencer a Belo Horizonte mesmo, definitivamente, a partir de 1948. E aí, nesse período, começaram a surgir alguns bairros a partir de alguns loteamentos, né, de fazendas que existiam por lá. Mas só que isso não acontecia de uma maneira controlada, organizada pela prefeitura. E aí isso acabou gerando algumas questões mesmo de ocupação, de políticas públicas e tal. E aí sim, essa falta, né, de organização desses serviços levou a algumas regiões, algumas áreas de Venda Nova para que essas partes tivessem algumas situações um pouco mais precárias que o restante da cidade, que era planejado, etc. Venda Nova sempre manteve ali, desde o século XVIII, essa região de comércio. O pessoal não sai do bairro. Então o comércio do bairro, como esses bairros... Resolve a vida toda ali. Né, já eram distantes ali de Belo Horizonte, começaram a ficar tudo ali, né? Você não precisa de ir aqui no centro para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Você faz tudo lá. Mas Muito o comércio tá ali desde que ali existe, não era, né? Não era tudo isso. Desde que a venda era velha. Desde que a venda era velha. Então, assim, a história de Venda Nova é incrível.